A paz do Senhor a você, querida família. Outra vez estamos de volta, dando continuidade aos nossos estudos no livro de Ezequiel, especificamente sobre a sua chamada ao ministério profético. E nesses dias nós estamos falando sobre as características da rebelião. Para tanto, eu convido você a ler comigo um texto bíblico em Ezequiel 28 e 17, onde nós vamos estar desenvolvendo o nosso comentário no vídeo de hoje. Então, abra sua Bíblia. 28 e 17 de Ezequiel nos diz assim: Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Queridos, o capítulo de número 28 é uma profecia que está dirigida ao rei de Tiro, um homem que se exaltou e no seu coração ele se achava um Deus. Deus usou algumas linguagens exatamente fazendo um paralelo do que ocorreu com Lúcifer na eternidade nos céus, quando se rebeliou e conseguiu levar com ele a sexta parte dos seres angelicais com ele. E Deus faz esse paralelo, mostrando para o rei de Tiro que o que ocorria com ele, ou seu comportamento no todo, foi o mesmo comportamento de Lúcifer nos céus, quando se rebelou contra o Criador. E daí nós estamos desenvolvendo sobre as características da rebelião nesses estudos que nós estamos fazendo. Pelo menos 4 vídeos a gente já trabalhou aqui, mostrando aos queridos irmãos. Você que está nos assistindo diariamente, você sabe do que nós estamos falando. Se você não assistiu os vídeos anteriores, busque lá, você vai encontrar esses estudos que nós estamos desenvolvendo. Hoje nós vamos estar falando sobre a quinta característica da rebelião. E qual é ela? A soberba. Observe que no verso que a gente leu, Ezequiel 28 e 17, Deus disse o seguinte: elevou-se o teu coração. A palavra elevou-se aqui tem a ver exatamente com a soberba que aquele homem foi tomado e que Lúcifer, antes dele, também foi tomado para se erguer contra o Criador. Aí você talvez pergunte: o que é a soberba? Nós vamos dar o significado da soberba a partir de então. E com isso, nós somos advertidos pelo Senhor, através da sua palavra, a não permitir que esse sentimento maligno tome o nosso coração e trilhemos no mesmo caminho, tanto de Lúcifer como também do rei de Tiro e tantos outros, porque a Bíblia mostra vários outros personagens que tiveram esse mesmo comportamento. É claro que nós estamos estudando a questão do capítulo 28 de Ezequiel, mas a Bíblia ela é cheia de outros casos semelhantes. Mas vamos então à questão da soberba, que aparece nessa expressão do versículo 17, quando Deus diz: elevou-se o teu coração. Então, o que é a soberba ou uma pessoa dissimulada, ou melhor dizendo, uma pessoa dominada pela soberba? Escute o que eu vou ler. É uma pessoa soberba. Uma pessoa soberba é aquela que tem um orgulho excessivo, arrogância e um sentimento de superioridade. Considera-se melhor que os outros, dispensando-os e se mostrando altiva e presunçosa, sem humildade para aprender ou reconhecer suas limitações. Você já pensou o quanto é perigoso uma pessoa tomada pela soberba? Vamos ler de novo. Uma pessoa soberba é aquela que tem orgulho excessivo, arrogância e um sentimento de superioridade. Considera-se melhor que os outros,
dispensando-os e se mostrando altiva e presunçosa, sem humildade para aprender ou reconhecer sua limitação. Uma pessoa soberba não consegue enxergar ninguém que possa chegar ao seu nível, que possa estar ou que possa chegar. É uma pessoa que entende não ter mais necessidade de aprendizado, ou seja, ele está no ápice de tudo, ele aprendeu tudo, ele é o tudo. Ele não consegue entender que ele tem limitações. Foi o que nós acabamos de ler, você pode ver isso no seu dicionário. Então, uma pessoa soberba é uma pessoa realmente desprovida de qualquer possibilidade de restauração. Eu diria que uma pessoa soberba é uma pessoa gravemente, cronicamente enferma. É comparada àquela pessoa que o médico olha para ela depois de alguns exames e diz: não temos o que fazer. Dificilmente um soberbo ele tem restauração, porque como nós lemos aqui, ele não consegue entender que precisa aprender e ele não vê nele limitação nenhuma. E, portanto, todas as outras pessoas são inferiores a ela e, portanto, é uma pessoa irrecuperável. A Bíblia, na tradução em das palavras que temos aqui sobre o soberbo é a presunção. E o que é a presunção? É a confiança extremamente em si mesmo. Ela é o tudo para ela. Ela não depende de ninguém, uma confiança extrema em si mesmo. O rei de Tiro era essa personagem, exatamente tipificada ou exemplificada no Lúcifer, ou seja, ele era uma pessoa que teve a mesma ação de Lúcifer, né? Diante do Senhor nosso Deus, ele repetia aquele comportamento. Mas, queridos, o que a Bíblia diz sobre o soberbo? Sobre a pessoa que é tomada pela soberba? Vamos conferir de primeiro Provérbios 16 e 18. Olha o que nos diz o texto sagrado. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Olha aqui o que diz o texto: a soberba precede a ruína, ou seja, uma pessoa soberba que não entende que tem necessidade de aprender e não consegue enxergar limitações, a soberba é apenas um precedente para a ruína, precede a ruína, ou logo ele vai cair, essa pessoa vai cair em ruína, em destruição. Aí o texto ainda diz que o espírito e a altivez do espírito precede a queda, a pessoa altiva, que é exatamente a soberba. Ele vai cair, não tem como. Porque, queridos, nós somos limitados. A nossa felicidade diante de Deus é entendermos que somos limitados. Porque quando nós entendemos que somos limitados e que dependemos de ajuda, aí Deus vem cá e ajuda a gente. Quando não, a gente vai ter a consequência da nossa soberba. Eu ainda leio um texto convosco em Provérbios 29 e 23. Nos diz o texto: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A soberba do homem o abaterá. A expressão abaterá aqui significa destruição. É o que acontece com os animais, eles são abatidos. E também quando alguém tira a vida de outro, morre, eles são abatidos. A palavra abater aqui significa deixar de existir. E diz o texto sagrado que a soberba abaterá o homem. Então, se nós queremos sermos vigorosos, se nós queremos ser vitoriosos, se nós queremos prosperar,
Entendamos as nossas limitações, entendamos que a gente precisa aprender e nunca desconsiderar as outras pessoas, porque o soberbo não consegue ninguém igual a ele ou alguém que possa chegar a ele. É um engano muito tremendo. Para concluir, nós tínhamos muitas outras referências que poderíamos estar lendo aqui, mas eu quero ler a última referência neste vídeo, que está em Lucas 14 e o verso de número 11. Lucas 14, 11 diz o seguinte: porquanto qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Isso aqui foi Jesus falando exatamente sobre a soberba, porque a soberba é a falta de humildade, como a gente já falou aqui há pouco. E Jesus disse assim: por qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. Vai haver um momento que o indivíduo não tem condição de alimentar a sua altivez, a sua soberba, não é? A sua exaltação. Vai chegar um momento que vai faltar combustível. Porque ele vai, mas chega um momento que não tem material para dar substância a ele, para o manter de pé. E ele vai ser humilhado. Nas outras expressões bíblicas, usa-se a palavra abatido. Mas a Bíblia diz: aquele que é humilde, aquele que se humilha a si mesmo, esse será exaltado. Em contraste com a soberba, o humilde é aquela pessoa que, mesmo sendo, ele não considera que é. Ele não diz que é, ele não se apresenta sendo. A humildade faz com que ele não apareça dizendo o que é, o que faz. O tempo vai dizer. Eu lembro de uma história que eu vi de uma pessoa estava em um seminário, chegou a hora do almoço e tinha algumas filas, conforme a hierarquia das pessoas que estavam naquele seminário. A fila era correspondente à sua hierarquia. E uma certa pessoa de uma hierarquia mais elevada estava na fila adequada. Mas teve uma pessoa que estava no grupo que organizava que entendeu que aquela pessoa não devia estar naquela fila. E ele simplesmente chegou naquela pessoa e disse: olha, a sua fila é aquela, e levou ele para aquela fila. Depois, alguns minutos, veio o chefe daquela pessoa que conhecia a pessoa que ele havia tirado daquela fila e perguntou: por que o senhor está aqui? Aí aquela pessoa que foi tirada disse: não, é porque o organizador me trouxe para cá. Disse: não, a sua fila é lá. E ele, vendo aquela conversa do seu superior com aquela pessoa que ele entendeu que não devia estar naquele lugar, naquela fila, e ele levando ele de volta para o seu lugar. Ou seja, ele poderia ter dito: não, eu estou aqui porque essa é a minha fila, essa é a minha hierarquia, eu devo estar aqui. Mas ele ficou calado. Foi levado e depois trazido de volta pelo chefe daquele que entendeu não ser o lugar adequado para ele estar. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa: não tenha pressa em que as pessoas saibam quem você é, em que as pessoas sabem o que você faz, o que você é capaz. Seja humilde, aguarde, porque haverá o tempo da exaltação. Não deixe a soberba tomar conta do seu coração, porque, como já lemos, a soberba leva o homem à destruição. Ele é abatido, ele é humilhado. Mas aquele que foge da soberba, disse Jesus, será exaltado. Amanhã seguiremos falando ainda sobre outras características da soberba, ou da rebelião, melhor dizendo. E eu espero que você não perca nenhum desses vídeos e juntos a gente possa estar aprendendo a bendita palavra de Deus. Eu agora vou orar, como fazemos em todos os nossos vídeos, e você pode estar orando comigo aonde você está. Vamos orar então?
Querido Deus, Pai que estás nos céus, em cuja presença nós estamos. Minha gratidão, meu Deus, poder falar a tua palavra outra vez. Neste momento eu te peço, todas as pessoas que tiverem acesso a este conteúdo sejam abençoadas por ti. Eu te peço pelos enfermos, nos hospitais, em casa, nos lares, nas casas de repouso. Sim, Senhor. Entre eles a irmã Sueli, tem de misericórdia e restaura a saúde. Eu te peço por aqueles que estão indo ao trabalho, aos que estão voltando, aos que estão indo, prospera, os que estão indo às suas atividades, prospera, os que estão voltando, dá-lhe, Senhor, um período de repouso. Abençoa as famílias, abençoa os órfãos, as viúvas, abençoa aqueles que estão deprimidos. Abençoa a tua igreja nesta cidade, no nosso país, no mundo, os missionários. Abençoa nossas lideranças espirituais, Senhor. Abençoa todos os lares, os casais, os cônjuges, ó Deus. Eu te peço, Senhor, por esse canal, dai crescimento a este canal. Dai-nos humildade, sabedoria, graça, para seguirmos falando a tua palavra, com o objetivo de abençoar, Senhor, a todos que tiverem acesso ao nosso conteúdo. Pai bendito, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu quero pedir, por gentileza, se inscreva no nosso canal. Deixe o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos com as pessoas amigas que você conhece. Assim, você vai estar ajudando outras pessoas depois de nós terem acesso a esse conteúdo e você passa a ser um contribuinte. Sim, você passa a ser um contribuinte porque você está levando, ajudando essa palavra a chegar a outras pessoas, tá bom? Que Deus abençoe você, querida família, e até o próximo, se Deus quiser.